Fala pessoal, meu nome é Anderson Fritz e esse é mais um PRP Pergunta, Resposta. Em princípio, onde aprendemos qual foi a pergunta de Joseph e a resposta do Senhor e como podemos aplicar isso na nossa vida. Hoje vamos ver quais foram as perguntas, as motivações por trás das sessões 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o final de Joseph Smith História. É bastante coisa, mas vamos começar. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que parte dessas revelações aqui, o começo, pelo menos da 12 e da 14, são idênticos. Né? Os primeiros 5 versículos são iguais. E depois tem as sessões 15 e 16, que todo esse bloco de revelações que foi dada, foram dadas com um desejo. Vamos entender melhor tudo isso. Primeiro, a sessão 12 do Doutrina e Convênios foi dada, de acordo com a introdução, para Joseph Knight Sr., lá em maio de 1829. A família Knight, eles tinham ajudado muito Joseph. Joseph e Emma tinham comprado uma propriedade ali perto e ele tinha ajudado tanto financeiramente como materialmente. A gente vê aqui em Revelações em Contexto que diz: ele muito amavelmente, com toda a consideração, nos trouxe algumas provisões a fim de que não fôssemos interrompidos no trabalho de tradução. Knight lembrou que forneceu um barril de peixe e algumas folhas de papel pautado para escrever, cerca de 9 a 10 sacas de grãos, 5 ou 6 sacas de batatas e meio quilo de chá. Então ele estava ansioso, essa família, esse chefe dessa família, estava ansioso por ajudar e logo depois, como diz aqui também, ele estava ansioso por saber o seu papel na obra de salvação. Então, por ele ter esse desejo de saber como que ele poderia ajudar ainda mais, né, nessa nova religião, nisso tudo que estava acontecendo na restauração da Igreja de Cristo, Joseph perguntou ao Senhor qual que seria o papel dele atual, naquela época no caso, o que ele poderia fazer para ajudar ainda mais na pregação do Evangelho. As sessões 14, 15 e 16 foram dadas talvez com, não talvez, mas com o mesmo motivo. Todos foram dados para membros da família Whitmer. Sessão 14 para David Whitmer, sessão 15 para John Whitmer e para a sessão 16 para Peter Whitmer Jr. E todos eles queriam saber de uma coisa. Qual que é? Calma lá. O que aconteceu? O Joseph tinha se mudado para casa deles. Ele estava lá, né, nesse processo de tradução e tanto Joseph e Emma, todo mundo estava lá e quem cuidava de tudo? Claro, as mulheres, mas mais ainda que tinha responsabilidade, era a mãe de David Whitmer. E ela por muitas vezes se sentia sobrecarregada, tanto que em meio a esse processo de tradução, todas essas pessoas na casa, algo aconteceu. Eu vou ler para vocês o que relata, porque a gente sabe que tem as 3 testemunhas, as 8 testemunhas, mas muitas vezes a gente não fala dessa mulher. Mary Nussman Whitmer, esposa de Peter Whitmer Sr., relatou que ela tinha tantas pessoas a mais para cuidar que ficava muitas vezes sobrecarregada de trabalho. Certa noite, após um longo dia de trabalho, ela foi para o celeiro ordenhar as vacas e encontrou um estranho que mostrou um conjunto de placas a ela e virou as páginas do livro de placas, folha após folha, prometendo a Mary que ela seria abençoada se fosse paciente e fiel ao carregar os fardos um pouco mais. Ela tornou-se, portanto, outra testemunha do livro de Mormon. Então a gente vê que o Senhor honra o nosso esforço. A gente aprendeu com o presidente Nelson que o Senhor ama o esforço e muitas vezes o que ele espera é que a gente seja diligente e que a gente continue fazendo as coisas que a gente está fazendo. Mas voltando para os filhos, Revelações em Contexto também fala que quando David, John e Peter Jr. pediram a Joseph que inquirissem o Senhor a respeito de seus deveres, Joseph ditou 3 revelações, hoje conhecidas como as sessões 14, 15 e 16 do Doutrina e Convênios. Então toda essa família ali acompanhando todo esse processo, eles queriam saber qual que era o papel deles, o que eles poderiam fazer para ajudar Joseph. E a resposta a gente vai ver no próximo vídeo. Sessão 17, a gente vê que foi dada para 3 pessoas: Oliver, David e Martin Harris. Né? As 3 testemunhas, porque esses 3 sentiram o desejo grande e forte, porque durante a tradução
do livro de Mórmon, eles viram que teria 3 testemunhas que o Senhor ia mostrar essa obra, mostrar as placas. E eles sentiram o desejo de ser essas 3 testemunhas. E Joseph, por causa do requerimento deles, na pergunta deles, perguntou ao Senhor se eles deveriam ser essas 3 testemunhas especiais do livro de Mórmon. A seção 13 e o final de Deus Smith História, nos versículos 66 e 75, conta sobre a história da restauração do sacerdócio arônico. A gente vê aqui também, em Revelações e Contexto, gente, esse livro é maravilhoso. Ele conta por que surgiu essa dúvida, por que foi restaurado, principalmente nessa época. Diz, quando chegaram ao relato do ministério pessoal de Jesus Cristo aos nefitas, começaram a se perguntar se alguém em sua época teria autoridade para administrar a igreja verdadeira de Cristo. Eles ficaram especialmente preocupados com o batismo. Em 15 de maio de 1829, deixaram a casa da família Smith, onde estavam trabalhando para encontrar um lugar isolado onde orar, em uma área arborizada nas proximidades. Toda dúvida que Oliver Cowdery ainda poderia ter certamente desvaneceu quando o ressurreto João Batista desceu em uma nuvem de luz e colocou as mãos sobre nós, disse ele. Então, essa foi a motivação por trás de todas essas sessões. Nos próximos vídeos, vamos aprender qual foi a resposta do Senhor e como podemos aplicar isso na nossa vida. Até o próximo vídeo.